Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana aqui no capítulo 21 ao 23 do livro de Mateus, capítulo 11 de Marcos, capítulo 19 ao 20 de Lucas, e estudaremos João 12. E o tema dessa semana é Eis que o teu rei aí te vem. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário aí no final da aula, que é muito importante sua participação para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Nós estudaremos os seguintes tópicos e eu convido você a ficar aqui comigo até o final. O Salvador nos conhece pessoalmente. Jesus Cristo é nosso Rei. Os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Seremos protegidos se não seguirmos guias cegos. Amar a Deus e amar ao próximo é o fundamento de tudo o que fazemos. Então, esses são os tópicos. Vamos começar com o primeiro. O Salvador nos conhece pessoalmente. Olha só essa imagem, que linda essa imagem do lado direito, demonstrando que o Salvador nos conhece pessoalmente. Vamos ver aqui o que fala Lucas 19, de 1 a 3, um grande exemplo aqui de aprendizado. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, Zaqueu era um homem rico, de pequena estatura, ficou sabendo que Jesus iria visitar ali a sua cidade, e ele, para poder ver Jesus, ele subiu aí numa árvore, como a gente pode ver nessa imagem aí do lado direito. É o que a gente aprende aqui no versículo 4, 5 e 6, que diz: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. O que me chama a atenção é que nessa escritura ele fala o nome dele. O Senhor, ele conhece cada um de nós. E com Zaqueu não foi diferente. Ele olhou para Zaqueu, ele estava em cima da árvore, e falou com ele: Desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Então Jesus iria para a casa de Zaqueu. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, as pessoas começaram a ficar com ciúmes ali, dizendo que Jesus Cristo ia ficar na casa de um homem pecador, e tinha alguma coisa errada ali, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Então, olha só, Zaqueu, ele demonstrou aqui que ele tinha fé no Salvador Jesus Cristo, demonstrou que ele era um homem obediente, que não era, o seu coração não era apegado às coisas materiais, porque ele dava aos pobres a metade dos bens dele, e se porventura faltasse alguma coisa que ele tivesse que fazer, ou se ele tivesse prejudicado alguém, ele faria tudo isso quadruplicado. Então, o Senhor conhecia verdadeiramente o coração de Zaqueu. Isso é um exemplo e um aprendizado para a gente saber que o Senhor, ele conhece pessoalmente cada um de nós. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. O Senhor, ele conhece cada um de nós. E Jesus disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aí foram as bênçãos, né, de salvação daquele homem que as pessoas estavam falando que era pecador. Jesus logo já disse que levou a salvação para aquela casa, que era a casa de Zaqueu. Bom, próximo tópico: Jesus Cristo é nosso Rei. E a gente aprende em Mateus 21, de 5 a 7. Diz assim: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo.
Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumento e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes. E ele sentou-se em cima. Então mostra aí essa escritura que Jesus Cristo ele estava entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho e ele vestido aí com suas vestes brancas. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e aqui o seguia clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Então as pessoas que estavam ali observando a passagem de Jesus Cristo, elas estavam adorando quando Jesus Cristo passava, dizendo: Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Então, mostrando aí mais uma evidência, né, de que Jesus Cristo ele era o rei. E da maneira com que ele entrou na cidade, toda essa multidão dizendo que ele era o profeta de Nazaré, da Galiléia, não ficou nenhuma dúvida de que Jesus Cristo realmente era o nosso rei. E ele fala no versículo 10 e 11, a escritura: Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, e sendo já tarde, saiu para Betânia com os 12, seus 12 apóstolos. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus ia a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Então, nós lemos aqui também no capítulo 12 do livro de João, mais uma vez, a entrada de Jesus Cristo sobre o jumentinho ali na cidade de Jerusalém e todas as pessoas clamando, né? Hosana, bendito o rei de Israel. E no versículo 15 e 16 de João, capítulo 2, ele fala: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Então, a profecia se cumpriu, né, de que Jesus Cristo seria o nosso rei, o rei de Israel, e foi exatamente isso que aconteceu quando as pessoas louvavam e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, nosso Salvador Jesus Cristo. Próximo tópico: os 2 maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Eu separei uma imagem aqui que fala mais do que 1000 palavras, né? Mas, resumindo, diz assim: alguém acho que questionou para essa criança, né? Ele respondeu: não é pesado, é meu irmão. Ou seja, quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Então, isso está relacionado ao nosso tópico de agora. Os 2 maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 34 e 36. E os fariseus, ouvindo que fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus estava ali ensinando os fariseus. Próximo tópico: seremos protegidos se não seguirmos guias cegos. Então, imagina você seguir um guia cego, não tem como, né? Então, se você quer ser protegido,
que você não faça aí como esses rapazes aí em cima, né? Sendo guiados por um guia cego aí que não está enxergando nada à sua frente. Então, que nós não sejamos essa pessoa de ser guiada por um guia cego. E ele fala justamente na Escritura, no versículo 24 até o 26 de Mateus 23, sobre isso. Ele fala: condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, ali Jesus Cristo ensinando, né, aos fariseus essa escritura, chamando eles de hipócritas, que era para eles limparem não somente o exterior do copo e do prato, né, mas também o seu interior, para que ambos fiquem limpos, né, tanto externamente quanto internamente do copo e do prato. Vamos ver o que isso significa. Ele fala assim no 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mais uma vez, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, olha só o quanto é importante nós não sermos hipócritas. Aquela pessoa que vive só de aparência, cuida da sua beleza exterior e esquece de limpar o seu vaso interior, o seu prato, o seu copo interior, como diz essa escritura, né? Que nós devemos tirar de dentro de nós, né, essas hipocrisias ou iniquidades. É assim que o Salvador estava falando para os fariseus, chamando eles de hipócritas. Eles cuidavam somente da aparência externa, mas o Senhor conhecia o coração deles. Então, isso serve para cada um de nós, essa lição. Saber que o Senhor, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe. Você pode estar num quarto, você pode estar na sua casa sozinho, você pode achar que não tem nenhuma testemunha ao seu lado, mas Deus, Salvador, Ele sabe exatamente aquilo que você está pensando. Então, você nunca está sozinho, Ele conhece o nosso coração. Segundo Coríntios 4, de 3 a 4, diz, porém, se também o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, eu digo que o Deus desse mundo atualmente é aquele que ama o dinheiro, aquele que ama o poder, né? E ele fala assim, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitas vezes você acaba se distraindo, buscando, né, trabalhar diariamente, todo mundo precisa trabalhar como fonte de recursos para se manter sua família, mas muitas vezes a gente só foca nisso, né? Nós estamos aí sendo cegados pelo mundo em busca dessa riqueza, em busca de poder, em busca do dinheiro, de trabalho, uma rotina pesada, onde você não consegue, muitas vezes, encontrar tempo, né, para resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo na sua vida. Então, é isso que o Salvador está ensinando aqui nessa escritura em 2 Coríntios. E o próximo e o último é amar a Deus e amar ao próximo é o fundamento de tudo o que fazemos. Então, olha só, o fundamento de tudo que nós fazemos se encontra nos dois primeiros mandamentos, onde Jesus Cristo ensinou. Nós devemos amar o próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Então, essa é a base, é o fundamento de toda a nossa vida. E, para encerrar, o elder presidente Russell Ballard, ele ensinou, referindo-se aos dois grandes mandamentos, ele fala, a obediência a esses dois mandamentos proporciona uma maneira de se ter mais paz e alegria. Quando amamos e servimos ao Senhor e amamos e servimos
a nosso próximo, naturalmente sentimos mais felicidade. Não há maneira melhor para isso. Amar a Deus e amar ao próximo é o fundamento doutrinário da ministração, do aprendizado centralizado no lar, apoiado pela igreja, da adoração espiritual no dia do Senhor e do trabalho de salvação em ambos os lados do véu, apoiados pela sociedade de socorro e pelo quórum de elders. Todas essas coisas são fundamentadas nos mandamentos divinos de amar a Deus e amar o próximo, ao nosso próximo. Pode haver algo mais básico, mais fundamental e mais simples do que isso? Muito obrigado a todos. A próxima aula nós estudaremos Mateus 1 a 24 e 25, Marcos 12 a 13, Lucas 21. Quando o Filho do Homem vier. Estudaremos os seguintes tópicos. As profecias sobre a segunda vinda do Salvador podem nos ajudar a enfrentar o futuro com fé. Precisamos estar sempre preparados para a segunda vinda do Salvador. No juízo final, prestaremos conta de nossa vida para o Senhor, o azeite da conversão. Olha só que interessante esses próximos tópicos, principalmente relacionados à segunda vinda do Salvador e o que nós precisamos fazer para enfrentar esse futuro aí com fé. Muito obrigado a todos. Eu convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário. Qual foi a sua escritura preferida dessa aula? E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Até a semana que vem.